Olá, está começando Maria Helena, a entrevista desta semana. Vamos abordar o setor de transporte de cargas no país. Estamos aí sob a ameaça de uma nova paralisação de greve dos caminhoneiros. Será que vai realmente acontecer? Como o setor está vendo essa mobilização? E quais as principais reivindicações junto ao governo federal e ao Congresso Nacional? Tudo isso a partir de agora. Eu converso com o presidente da Federação das Empresas de Transportes de Carga de Santa Catarina, Ari Rabaioli. Vamos ver. Presidente Ari, muito obrigada pela participação no Maria Helena Entrevista. E um momento que a gente agenda esta reunião, exatamente num momento em que no Brasil tem aí algumas conversas, alguns boatos e alguma movimentação até mesmo para uma nova paralisação dos caminhoneiros, e grande parte das entidades, inclusive, não apoiaria um movimento desse neste momento. Como é que se posiciona a FETRANSESC? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Bom dia, Maria Helena, obrigado pelo convite, e com certeza, desde o início, a FETRANSESC não poderia concordar com mais uma paralisação dos caminhoneiros, porque nós tivemos em 2018 um desabastecimento que nunca na história nós tivemos. Então, naquele momento, a paralisação ela teve no início até apoio de parte da sociedade, que davam assistência aos caminhoneiros, né? Mas que o nosso entendimento era um movimento ilegal, porque eles, infelizmente, fizeram bloqueios nas rodovias e bloqueios tiram o direito de ir e vir daqueles que querem trabalhar. Então, no nosso entendimento, foi um movimento em que, no começo, a sociedade, parte da sociedade até apoiou, e depois, quando eles perceberam o problema de abastecimento, essas pessoas recuaram, mas entraram partidos políticos de oposição, naquele momento, que tinham interesse em prejudicar o governo, e ela tomou proporções realmente que trouxe um prejuízo muito grande para toda a sociedade. Então, desta vez, nós conversamos, dialogamos muito com o ministro da Infraestrutura, através da nossa CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte, e em que ele, sim, dava para nós a garantia de segurança. Ele disse que colocaria realmente a polícia a não permitir os bloqueios. Se quisessem fazer movimento, podiam fazer, mas tinham que deixar as rodovias liberadas. E nós vínhamos, então, dizendo para o governo, se isso ocorrer, nós vamos garantir o abastecimento. Até porque esse momento de crise na saúde pública, com todo esse agravamento em alguns estados, principalmente, né, com transporte aí de oxigênio, de medicamentos, de vacinas agora, na campanha da vacinação, com certeza seria muito mais prejudicial nesse momento do que em 2018, porque naquele momento nós não tínhamos um problema de saúde como temos hoje, que é a pandemia. Então, um momento completamente inoportuno, apesar de nós concordarmos com algumas reivindicações deles, né, da pauta que eles tinham, até, por exemplo, a política de aumento dos combustíveis, e em especial do diesel, que é o que atinge o nosso setor. Mas nós, como dissemos, nós preferimos continuar dialogando com o governo, com os parlamentares, no sentido de buscarmos uma saída melhor para essa política, porque ela não só prejudica o transportador, como a sociedade como um todo, né? Você não consegue fazer um orçamento no início do mês de quanto você vai gastar de gasolina, por exemplo. Todo mundo é prejudicado com essa política. Não tem porquê, nós entendemos que não tem porquê o governo seguir a política internacional, já que a Petrobras é autossuficiente em combustíveis. Então, entendemos que esta é uma reivindicação que é justa, mas que não pode ser resolvida fazendo uma paralisação, principalmente num momento tão crítico como esse.
Quer dizer, essa basicamente seria a reivindicação maior hoje do setor, que outras bandeiras, vamos dizer assim, esse setor que o senhor também representa, vem defendendo em todo o país? Na verdade, os caminhoneiros vêm defendendo outras pautas, né? A própria aposentadoria especial deles, que eles entendem que tem que se aposentar mais cedo, né? Por conta da carga horária. Eles também querem uma fiscalização maior da tabela de fretes, né? Que é a tabela referência que foi criada na greve anterior e que a NTT não tem efetivo para fiscalizar. Então, se não tiver um sistema eletrônico de fiscalização, é impossível fiscalizar. A NTT não consegue fiscalizar mais do que 1% dos veículos, dos caminhões que transitam pelas rodovias, pelo efetivo que ela tem. Então, você imagina o quanto isso pode estar deixando de ser fiscalizado, e eles, logicamente, querem o cumprimento daquela tabela, né? Só que a tabela de preço, ela veio numa época também em que nós defendemos que o mercado tem que se autorregular, não adianta você fixar a tabela, porque quanto mais volume de cargas, mais o frete cresce, quanto menos cresce, o frete acaba caindo, né, tabela, o preço do frete. Então a tabela ela traz esses problemas também, então são reivindicações antigas, desde a greve anterior, que também nós entendemos que eles não conseguiram êxito, né, no que o governo teve que atender naquela situação. Então, eu acredito muito no governo atual, principalmente do ministro Tarcísio, né, da boa vontade dele de melhorar a infraestrutura. O grande problema dos nossos motoristas, e isso também é pauta deles, né, são os pontos de apoio. Nós não temos, somos um país que nós não temos ponto de apoio. Então, você imagina você ter que cumprir uma legislação trabalhista igual a qualquer um funcionário de uma indústria, né, que tem o equipamento dele fixo, que ele tem horário de chegada, de almoço, de recomeço, de saída, e diferente do nosso, que ele tem que cumprir a mesma legislação com um equipamento móvel em rodovias que têm enormes gargalos aí de congestionamentos, como nós temos aqui a nossa 101, que na travessia da Grande Florianópolis, em função desse problema do contorno, desse atraso, né, sérios problemas para atravessar a Grande Florianópolis, prejuízos enormes para toda a sociedade. Nós não falamos só do nosso setor, né? Você, se tiver que atravessar a Grande Florianópolis, você passa pelos mesmos problemas que nós passamos, e você tem um custo hora, né? Você tem, todo profissional tem, né? Toda pessoa que passa por ali tem o seu custo. Então, o nosso motorista tem um custo de R$100 a hora fixa, né? Custo fixo de R$100 a hora. E aí se trata também, né, presidente Ari, do próprio desenvolvimento do Estado, né, buscando novos corredores, enfim, né, de forma que os nossos produtos fiquem bastante competitivos, sejam exportados, enfim. Agora, a questão do empresariado da área de transporte de cargas, como todo empresário brasileiro busca a questão de impostos, reformas importantes, como é que o senhor está vendo esse contexto tributário, né, nacional e econômico? Na verdade, nós estamos trabalhando muito forte com uma reforma tributária, né? Porque a carga tributária vem desde o diesel, né? Você abastece, já tem um imposto. E o diesel, por exemplo, tem um ICMS que não é cobrado sobre o valor que se paga na bomba. Ele é cobrado de um preço de pauta do governo, do estado, de cada estado, e que não necessariamente é o mesmo preço que você paga na bomba. Às vezes, dependendo do volume de diesel que você consome, você tem uma condição melhor no posto, né? E aí você paga ICMS acima daquilo que você paga. Também é um outro grande problema, né? Isso vem, logicamente, trazendo muita dificuldade de fazer uma gestão de custos também, né? Os aumentos, a política de aumento que a cada pouco sobe e desce, então quando sobe o posto repassa de imediato, e quando cai ele demora, porque diz que as refinarias, as distribuidoras acabam não repassando. Então é uma corrente que não fecha, né? Você tem
o repasse imediato quando sobe e não tem o benefício quando cai, e não cai na mesma proporção. Daí eles alegam que tem o biodiesel, tem a carga tributária, que eles não podem mexer, né? O biodiesel é uma mistura, né, que fazem no diesel, então isso não mexe. Na gasolina eles falam muito do álcool, né, da mistura que eles fazem do álcool, que gasolina não tem nada a ver com álcool, que o álcool vem da cana, que é outro mercado, é outra política, né? Então, mas a gasolina baixou, mas o álcool continua no mesmo, o álcool que é misturado, uma proporção de 20%, 25%, eu não lembro exatamente. Então, sempre há essas discussões, né? Então, a carga tributária nossa, além de ela ser, digamos assim, muito... principalmente elevada, folha, né? Uhum. A oneração da folha, principalmente, as empresas que têm uma frota grande e tem um motorista em cada veículo, é enorme o custo da folha. E nós travamos uma luta aí na desoneração da folha de 17 setores da economia, na verdade, e o transporte está incluso, e que nós temos empresas que têm um impacto mensal entre a desoneração e a oneração de mais de 320 mil. Impacto mensal do sistema de oneração, que seria 20% sobre a folha de pagamento ou 1,5% sobre o faturamento. Você sabe que essa é uma escolha em que o empresário tem que fazer no início de cada exercício fiscal, né? Ele tem que olhar para a empresa dele, qual é a opção que você vai ter. Pela desoneração ou pela oneração, né? Quer dizer, então, isso é uma luta que nós travamos na Câmara dos Deputados, conseguimos aprovar, foi para o Senado, conseguimos aprovar, foi para a sanção presidencial, tivemos o veto do presidente Bolsonaro, por pressão do ministro Paulo Guedes, e nós trabalhamos para a derrubada do veto, e agora está no STF para ser julgado. Então, as coisas assim que preocupam muito, que traz uma insegurança jurídica muito grande, né? No estado de Santa Catarina mesmo, nós tínhamos um pacote de benefícios, que era o Procargas, em que em 31 de março foi revogado por uma decisão do STF, de um processo judicial do estado do Paraná, que na época considerou o nosso benefício um benefício que trazia uma concorrência desleal para o estado, né? O estado do Paraná. Esse processo andou. Em março de 2020, foram revogados os benefícios que dão direito ao crédito de insumos do ICMS. O que é isto, né? O empresário também, no ICMS, ele tem que escolher qual é a opção dele, se é débito e crédito, ou a conta gráfica, ou se é pelo crédito presumido. O crédito presumido, você recolhe 80% sobre a base de cálculo. Faz R$100 de frete e recolhe 80% de ICMS sobre R$80. Sim. Então, esse é o crédito presumido. Eu escolho e recolher 80%. E o débito e crédito é aquele que você gera 100 mil de ICMS no frete e busca gerar 80 mil nas compras de diesel, pneus, peças. Aí você tem um pagamento menor para fazer, né? Mas isso vai da operação de uma empresa para outra, né? E além disso... O senhor falava, né, que é confiante no atual governo. Tivemos recentemente as mudanças nas presidências da Câmara, do Senado, mas o país está aí com um problema. Quando não é a politização, é a judicialização. E no caso aí também é isso. Qual é a sua expectativa futura? Tivemos mudanças na Câmara dos Deputados. Eu acredito muito que, com a eleição ontem do Senado e da Câmara, que nós vamos ter a reforma tributária, né? A reforma tributária, ela vem com o objetivo realmente de reduzir a carga, né? Dizem que no primeiro momento não há redução e não há aumento, mas eu acredito que ao longo do tempo nós vamos ter uma redução, porque é tanto imposto que entra, se for cobrado no consumo, né? O Paulo Guedes, por exemplo, defende um imposto único, né? Mas sobre tudo que é movimentado, né? Você passa o cartão de crédito, automaticamente tem um imposto ali, né? Mas é um imposto único, um imposto muito mais baixo. Mas a proposta de cobrar no consumo, eu acredito que nós vamos ter alguns problemas com alguns municípios pequenos, principalmente, que tem lá uma grande indústria que gera o imposto na produção e que a partir da mudança ela vai gerar o imposto no consumo, e ele não tem tanto consumo quanto é a produção hoje daquela indústria, né? Por isso que tem uma transição de até 50 anos para os municípios.
poderem se adequar a essa nova política, mas para a sociedade, de um modo geral, a reforma tributária ela vem, com certeza, fazer muita justiça, porque quando você vai no supermercado fazer uma compra, você sabe quanto é o valor da mercadoria e quanto é imposto, né? Como você tem lá nos Estados Unidos, né? Você sabe que lá é taxa, né? Não é imposto. Sabe que o produto é 100 e o imposto é 7. 7 vai direto para o governo, que é distribuído mais ou menos de acordo com o que faz hoje no Super Simples, né? Onde o empresário recolhe uma única guia e vai parte para o governo federal, parte para o estadual e parte para o município. Então, a reforma tributária ela traz essa grande novidade de realmente o imposto ser cobrado no consumo e não na produção. E, logicamente, entendemos que se isso acontecer com a nova composição aí da presidência das câmaras, do Senado e da Câmara dos Deputados, nós, até porque se elegeram candidatos que aparentemente estão alinhados com Bolsonaro, né? Sim. E acreditamos em dias melhores se isso acontecer, tanto para nós, empresários, como para a sociedade, de um modo geral. Agora, presidente, uma outra questão. A gente falou agora há pouco da greve dos caminhoneiros de 2018, que teve, assim, um viés político bastante forte. Agora, com mais proximidade ainda, as eleições de 2022, não preocupa ainda mais essa questão da polarização, esquerda-direita, de toda a movimentação política influindo no movimento? Eu, particularmente, estou acreditando que a cada momento nós vamos melhorar isso, né? Eu acredito que cada vez mais nós vamos ter uma Câmara dos Deputados mais consciente, trabalhando mais para o coletivo do que para si próprio, né? E eu acredito que, exemplo do que aconteceu agora nas eleições municipais, muitas surpresas, né? Nós elegemos aqui em Joinville o único prefeito do Novo, né? Um jovem, e a gente percebe que a sociedade está começando a escolher um pouco mais os candidatos pelo currículo e já pelo que tem feito, que, né? Em alguns casos, aqueles que realmente trabalharam como se mantiveram no cargo. Nós tivemos as eleições de 2018 que tivemos a onda do 17, né? A onda Bolsonaro, em que foram eleitos muitos que não deveriam ter sido e muitos que poderiam ter sido reeleitos não foram. Políticos que vinham trabalhando legal, que vinham fazendo um bom trabalho, não se reelegeram, e outros que não tinham a menor condição acabaram se elegendo. Porque o nosso eleitor, ele não analisa o currículo. Infelizmente, ele ainda entra numa onda, né, das redes sociais e vota 17 de cima e embaixo. Poxa, mas está melhorando, hein? Está melhorando. Nessa eleição a gente já conseguiu ver isso, né? Um eleitor um pouco mais atento. Mais consciente. Eu acho que 2022 vai ser mais ainda. Eu acho que nós vamos ter, eu acredito, cada vez mais uma consciência maior da sociedade, olhar um pouco mais para o perfil dos candidatos, porque eu venho defendendo muito, inclusive entre as entidades que compõem o COFEM, e que nós, empresários, temos que participar mais. Nós temos que... Toda a sociedade, né? Toda a sociedade tem que entender que política é coisa séria. Como entidades organizadas, nós temos que dar o exemplo, né? Eu sempre digo ali na reunião do COFEM, se Joinville, por exemplo, a CIG, a JORPEM, o CDL e alguns sindicatos patronais se juntassem, eles geriam metade da Câmara de Vereadores, eles geriam 5, 6 deputados estaduais, eles geriam 2, 3, 4 deputados federais, mas é assim, vamos escolher um currículo, né, de bons candidatos e vamos votar em massa nesse candidato, vamos perder a vergonha de pedir voto para um candidato. É lógico que tem momentos que daqui a um pouco, poxa, nós estamos mal de candidatos, né, às vezes tu chega a essa conclusão, tu não sabe assim, tu vota no menos pior, né. Mas vamos lá então, vamos fazer essa seleção e vamos votar no menos pior, né. Isso aí, mas vamos participar mais. Acima de tudo, participar e buscar o melhor, sem dúvida alguma. E quando são bandeiras, né, para o desenvolvimento do Estado, para a melhoria de setores importantes da economia, o setor produtivo,
pedir junto, né? Não adianta um pedir para cá, um pedir para lá, que aí a coisa não funciona. Tem que pedir junto. A exemplo de outros estados em que, às vezes, representações andam juntas para um caminho só. Santa Catarina também tem que trabalhar bastante nisso. Agora eu quero falar de educação. E educação em todos os níveis e também para qualificar o setor, e no caso, o setor de transportes de carga. Eu recebi a informação aqui até por meio da sua assessoria de comunicação, que nós temos agora uma pós-graduação, é isso? Eu queria que o senhor contasse um pouquinho, um convênio aí, uma parceria com a PUC aqui de Santa Catarina, por favor. Temos. Na verdade, eu contratei em 2018 uma senhora, a Márcia Calderoli, uma senhora que visita as empresas. Ela já veio da área da educação, da FABET, de Concórdia, não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. A FABET é uma escola de formação de motoristas, fundada aí uns 25 anos atrás, e uma escola fantástica. Ela veio de lá e eu quando contratei ela na oportunidade, o objetivo dela era visitar os empresários, saber quais eram as necessidades, as dificuldades, as demandas que eles tinham, né? E muitos deles demandaram a necessidade de ter um curso desses específico, muito voltado ao transporte rodoviário de cargas. Quando você parar para pensar a importância do nosso setor, é só lembrar da greve de 2018. Né? É só lembrar quando parou e a situação em que ficamos, né? Que não queremos... Lembrar da pandemia, e lembrar da pandemia em que nós estivemos sempre à frente, né? Garantindo abastecimento. Enquanto você estava em casa fazendo isolamento, quarentena, cumprindo quarentena, enfim, nós estávamos aí transportando combustível, alimento, medicamento e o insumo para a indústria, e os nossos motoristas, eu sempre falei isso nas reuniões do grupo econômico, os nossos motoristas atravessam até hoje esse país continental e nós não temos grandes problemas de contaminações. Aí que eu sempre defendia de que nós temos que deixar o setor produtivo trabalhar, porque o setor produtivo ele tem cumprido os protocolos de segurança, e o transporte de cargas estava provando de que quem trabalha não é o que contamina, né? A contaminação, na minha visão, vem do convívio social, né? Aquelas festas, daquelas aglomerações, não é de quem trabalha. Eu, desde o isolamento do decreto do governador, estou nesta mesa todos os dias, com exceção agora de janeiro, que eu tirei minhas férias, né? Vindo aqui de manhã às 8 da noite, saindo às 18, 19 horas, almoçando aqui, e eu não fui contaminado. Então, quer dizer, se eu fosse algo assim, meu Deus, tu está sempre no meio das pessoas, eu almoço aqui no refeitório da empresa. Então, eu não almoço na cozinha separada, eu vou lá embaixo. 12h45 eu desço e almoço lá com eles. Se cuidando, né? Sempre se cuidando dentro dos protocolos. Se cuidando. Os protocolos têm que ser seguidos e mostrar que é possível, né? Porque, como é que faz? Se é uma atividade essencial, se você começar a colocar medo, as pessoas vão dizer, poxa, por que eu tenho que me arriscar se o dono da empresa não se arrisca, né? Então... E o MBA? O MBA, ele já começa agora, é uma iniciativa de todo o sistema FETRANSESC, né? Sistema FETRANSESC, é uma iniciativa do Sistema FETRANSESC, e nós vamos formar 3 turmas, uma em Itajaí, outra no sul do estado, em Tubarão, e outra em Chapecó. E assim, nós já conseguimos uma ajuda do SESCOP, que é o Sistema S do Cooperativismo, para uma bolsa de estudo para... os alunos que trabalham em cooperativas de transporte e cooperativas de crédito, que eu também presido uma cooperativa de crédito. É a cooperativa de crédito dos empresários do sul do país. Transpocred, uma grande cooperativa, um exemplo, modelo de negócio fantástico. E agora estou na busca de 50% para todos os demais colaboradores do transporte de cargas mesmo, né? Conseguimos do SESCOP para digamos, as cooperativas, que ele só consegue atender colaborador das cooperativas, e agora estamos indo em busca desses recursos também na CNT, no SESC-Senat, que também presido o SESC-Senat de Santa Catarina. Mas a grade curricular, Maria Helena, ela é muito voltada e só voltada ao TRC. Então, tudo que você imagina de gestão de frota, gestão fiscal, gestão de custos, gestão financeira, principalmente
ao que se refere à legislação trabalhista, que ele é muito, muito difícil de ser cumprida, né? Porque, como eu falei, o nosso profissional, ele sai, ele tem que cumprir o intervalo na estrada. E nós não temos pontos de parada. Então, é um desafio você dar uma papeleta para o motorista e dizer, olha, pelo amor de Deus, quando chegar teu momento de parar, você tem que parar. Dizer, mas eu vou parar onde? Então, nós estamos, inclusive, eu participei semana passada de uma reunião pessoal de São Paulo, que já fez um convênio de exclusividade com a CCR, que é a concessionária da pista 101 Sul, né? A Litoral Sul. Uhum. Litoral Sul é do norte. Ah, sim, sim. A CCR é do sul. A CCR é do sul. Uhum. Que recém assumiu a rodovia. Uhum. Então, eles fizeram um convênio e vão construir no sul, em Santa Catarina, 2 pontos de parada já. 5 no Rio Grande do Sul, mais alguns no Paraná, na Dutra. É um começo. E eu até passei o contato do pessoal da Autopista Litoral, Sul e Planalto, para essa empresa, para ver se consegue fazer um convênio com a autopista também, para nós construirmos os pontos de parada. Então, você cumprir uma legislação trabalhista no transporte é extremamente desafiador. Então, você tem que passar para esses empresários, jovens empresários, quais são os cuidados. E quem são os professores? São pessoas que compõem o jurídico, por exemplo, da FETRANSESC, especialistas em tributária, especialistas em trabalhistas, e eles estão muito envolvidos com o nosso negócio, né? Então, eles vão ser professores. Ao invés de ser um professor que nunca trabalhou em transporte, não sabe o que é a dificuldade de se fazer gestão, nós realmente estamos colocando pessoas que conheçam de gestão de frota, gestão financeira, gestão de custos, trabalhista, tributário. Então, realmente tem motivo de orgulho. Eu acredito que esse curso é inédito no Brasil, de que voltado exclusivamente para o transporte de cargas. Eu sou e a gente faz até um convite, né, presidente? Faz um convite, pode buscar junto às redes da FETRANSESC, o próprio site, enfim, de todo o sistema, as informações para se habilitar, de repente, a participar de uma dessas turmas. Ainda é possível, né? Sim, sim. Nós estamos começando agora. Assinamos o convênio ontem e agora estamos começando a divulgar. Tá essa questão ainda dos 50% de uma parte, mas depender da minha vontade, nós vamos conseguir, né? Importante é qualificar o setor, né? Qualificar, isso é muito importante. Se a CNT não aprovar, eu quero ver se aprova na própria FETRANSESC, né? Para poder dar esse desconto pro nosso trabalhador. Então, o objetivo realmente é torná-los muito mais capacitados para a atividade do transporte de cargas. Nós temos uma pós-graduação em gestão de negócios, do SESC-Senat com a Fundação Dom Cabral, mas ela é para 5 modais, né? Ela é para o ferroviário, para o passageiro, para o aéreo, de cargas, e os professores e essa é específica. O conhecimento de causa que tem esses nossos professores que já estão designados e escolhidos para esse curso. Então, realmente, vai ser um grande projeto. Ok, não, já tá em execução, já está quase aí, acontecendo. E eu quero, desde já, dar os parabéns ao senhor pela iniciativa, por toda essa mobilização, porque qualificando o setor, ganhamos todos nós, sociedade brasileira, em especial sociedade catarinense. Muito obrigada pela sua participação conosco, sucesso, vamos acompanhando aí todo o movimento do setor, todas as reivindicações, e vamos torcer que lá, pelo Congresso Nacional, as coisas andem e a nível de justiça também. Muito obrigada pela sua participação conosco. Um abraço. Obrigado a você, Maria Helena, pelo convite e sempre à disposição quando precisar, tá bom? Forte abraço aí. Obrigada ao presidente Ari e também a você que sempre nos acompanha aqui no Maria Helena Entrevista. A gente procura sempre trazer assuntos de seu interesse, de importância para toda a sociedade. Fique ligado. Toda semana aqui no SC em Pauta e também na Nova Era TV.